Sejam bem-vindos a mais um episódio do Respira, Vai Passar. Eu sou a Marcinha Braga, sou ginecologista obstetra, defensora do parto adequado, parto humanizado. Eu sou Luísa Sader, psicóloga obstétrica, e a gente está aqui hoje para falar sobre um assunto que todo mundo quer saber: gestação. Vamos falar das nossas experiências, vamos falar de algumas questões técnicas, e a gente espera que você nos acompanhe até o final. E sejam muito bem-vindos. E eu queria começar falando que quando a gente pensa numa gestação, a gente pensa que muda um contexto inteiro. Muda o contexto social, o contexto do casal, o contexto profissional e o contexto principalmente pessoal. A vida da mulher vai mudar, não é isso? Exatamente. E assim, quando a gente pensa no contexto de gestação, a gente percebe que existe uma mudança assim integral, como a Lu mesmo disse. Só que às vezes a gente não consegue dimensionar todos os impactos e depois só vivendo isso na pele para a gente conseguir perceber. E no primeiro trimestre é o momento que a gente mais percebe esses impactos, porque é o momento da vida da mulher que o corpo não mudou tanto, mas do ponto de vista físico, tem muita coisa acontecendo, muitos sintomas e um início de um sentimento, assim, um pouco de solidão, porque você está vivendo tudo aquilo individualmente e as pessoas ao seu redor não estão vivendo. É como se o mundo tivesse mudado só para você, né, Exato. e para as outras pessoas continua da mesma forma. E aí é engraçado, assim, é interessante que quando eu descobri a gestação, eu lembro de ter saído, assim, num barzinho com alguns amigos e o Igor, que é o meu marido. E eu percebi, assim, eu estava com as pessoas ao meu redor e eu pensava assim: "Gente, ninguém tá vivendo isso, só eu estou vivendo". Só que ao invés de me gerar um sentimento, assim, de unicidade, tipo: "Nossa, eu tô vivendo algo único", eu pensei assim: "Gente, eu tô muito solitária. O que eu tô vivendo aqui só eu tô vivendo". E aí eu lembro, assim, que, obviamente no contexto de gestação, tá contraindicado a ingesta de bebida alcoólicas. E aí eu estava bebendo, assim, um refrigerante e tudo mais, e eu falei: "Gente, minha vida mudou por completo". É igual aquele filme da Amélie Poulain, mal sabe ela que em 48 horas a vida dela vai se transformar, assim, de maneira grandiosa e inteira. E é curioso porque, assim, a grande maioria das mulheres chega na primeira consulta de pré-natal e muitas delas falam assim comigo: "Marcinha, era pra eu estar feliz, e eu não tô". Eu não tô conseguindo, assim, a ficha ainda não caiu, e muitas delas são mulheres que estavam planejando já a gravidez. Eu tenho um caso muito interessante de uma paciente que ela chegou a fazer 5 fertilizações in vitro, 5 FIVs, foram mais de quase 10 anos de tentativa, então, assim, uma expectativa muito grande para a chegada desse bebê. E quando ela descobriu a gravidez, ela falou: "Estou odiando estar grávida". Uma coisa que eu sonhei tanto e para mim tá sendo horrível. É, existe a idealização da gravidez, né. "Ai, quando eu descobrir que eu tô grávida, tudo vai ser lindo, eu vou ouvir pássaros cantando, a vida vai ser rosa". E não, eu acho que o primeiro momento normalmente é um susto, É. né, é se deparar com a realidade dessa mudança de vida. Exato. E às vezes ela vem, assim, como um piano mesmo, assim, de não sei quantos quilos, porque não é uma transição, gradual, é uma transição brusca, né, é um evento com uma descarga hormonal muito grande, as mudanças sociais também, outro modo de se pensar, e de repente você tem que se pensar sendo mãe, sendo que naquele contexto ainda você nem cogitava isso talvez. Mas eu trago, assim, uma tranquilidade para vocês, que esse processo de cair a ficha da maternidade, ele se faz até hoje, até a gente com as meninas já maiorzinhas, a minha ficha cai todos os dias, eu falo assim: "Gente, eu sou mãe". Meu Deus do céu. Como assim, né, sou mãe. Exatamente. Como você se sentiu quando você descobriu que estava grávida? Olha, eu fiquei muito feliz, porque eu estava dentro de um contexto de necessidade de engravidar, por conta de um contexto de câncer que eu tive. Eu acho que eu já contei num outro episódio para vocês. E então eu estava num processo de tentativas, então eu era a pessoa que estava o casal tentante. Então todo o resultado negativo era ruim para mim. Então eu lembro que o primeiro que eu fiz no primeiro mês veio negativo, e aí no segundo mês de tentativas eu falei: "Ah, quer saber, eu vou fazer totalmente diferente do que eu fiz no mês anterior", porque no mês anterior eu tinha assim, contado exatamente o dia que a gente ia ter relação, ficou uma coisa completamente mecanizada. E aí eu falei: "Não, eu vou fazer bem diferente". Aí chegou no segundo mês, nem preocupei com o dia da ovulação, nem preocupei com nada. E aí quando a menstruação atrasou,
Eu estava, no aeroporto de Amsterdã, eu estava no meio da minha lua de mel, e aí o Igor tinha sonhado que eu estava grávida, aí ele falou: "Não amor, faz o teste e tal". Aí eu vinha 2 coisas na minha cabeça, se vier positivo, eu vou ficar muito feliz, porque é uma coisa que eu tô querendo, é uma coisa que eu sonho, mas em contrapartida eu não vou poder beber mais, não vou poder curtir mais a viagem. E da mesma forma que se viesse negativo, eu também ficaria muito triste por ter vindo negativo e eu ficaria triste o resto da viagem, né, Frustrada também. frustrada, atrapalharia aquele clima, né, da viagem. E aí eu fiz, veio positivo, e eu senti assim, gente, meu corpo formigar da cabeça aos pés, sabe aquela descarga de adrenalina, assim, que você não sabe o que você quer fazer, você quer gritar, você quer fugir, mas assim, associado também a um misto de alegria. Eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que a gente buscava. E eu tinha pressa para que esse processo acontecesse, né. Então eu lembro, assim, de sair do banheiro e tem gente, né, que faz surpresa, acho que você chegou a fazer, né, para o Vitor, fez surpresa e tal. Eu fiquei pensando assim: "Nossa, o que que será que eu faço para", mas na hora, gente, foi tão, assim, medular, foi uma coisa tão, assim, instintiva, que eu só cheguei, assim, olhei pra ele e ri, ele falou assim: "Tá grávida, né?" Aí eu falei assim: "Tô". Aí a gente Arrepiei. aí a gente se abraçou, assim, beijou e tal. E aí foi um dia que a gente mofou no aeroporto, porque a gente tinha perdido o voo pra Praga. Então, assim, eu fiz o teste, tipo assim, era no final da manhã, início da tarde, e o nosso voo ia ser só 20h. Então a gente passou o dia inteiro conversando sobre gravidez, conversando sobre como seria os próximos passos, aquela coisa toda. E eu liguei para algumas pessoas para dar notícia, então, assim, foi muito feliz, assim, foi um momento muito mágico. E aí foi muito curioso, porque foi assim, até então eu não estava sentindo nada referente à gravidez de sintomas. Foi só eu descobrir a gravidez que eu falei assim: "Pronto, tô passando mal". Aí comecei com sintomas de náusea, sonolência, predileção alimentar, coisa que eu não tinha tanto, aquela preguicinha, barriga inchada. E aí foi curioso, porque quando a gente foi pra Praga, eu estava dormindo tanto, era época de inverno, que a hora que eu acordava já estava, tipo assim, quase de noite, porque no inverno lá anoitece mais cedo. Então eu só conheço Praga noturna, eu não conheço aquela cidade de dia. E aí eu deitava, dormia, aquela coisa toda, e na hora de passear, um pouquinho que eu andava, eu já ficava com preguiça. Aí fui inventar de comer uma coisa doce, passei mal. Então, assim, foram 2 viagens, uma curtindo, aproveitando todas, e talvez até passando um pouquinho de mal, mas subjugando, né, esses sintomas, talvez por não perceber, e depois um segundo momento de observação mais interna, uma observação, assim, mais minuciosa, os sintomas apareceram com tudo, então mas foi muito legal, assim. E aí eu lembro que eu fui no Hard Rock Café e comprei o primeiro presentinho pra Teresa, que era um babadorzinho lá de Praga, assim, com a estampa do Hard Rock Café. E aí foi isso, mas assim, como eu estava num misto de muita alegria e eu estava com aquele sentimento de propósito final, de encontro com esse filho, de gestar, de realizar esse sonho, de grandes mudanças na minha vida, eu encarei com muita leveza a minha gestação, principalmente o primeiro trimestre. Porque eu sabia dos sintomas, eu sabia o que estava por vir, então, para mim individualmente, não me gerou tanta frustração assim. Mas eu acho que é o que você mesmo disse, a frustração ela vem muito, em decorrência de uma expectativa criada. E eu acho que isso prejudica, assim, o processo mesmo de aceitação, de vivência. Tá certo que alguns sintomas são exuberantes mesmo, vão precisar de cuidados mais intensivos, mas eu acho que quando a gente idealiza muito, assim, a gente se fecha para as outras possibilidades, inclusive para a própria realidade. Sim, a minha descoberta veio como uma avalanche. Eu não esperava, eu estava longe do meu marido, acho que isso é um fator que pesa também, né, nessa hora a gente quer colo, quer o abraço, né, quer o acolhimento. E eu estava há 3 semanas no Espírito Santo, eu tinha tomado uma pílula no dia seguinte, antes de ir para Ou seja, né, a gente estava planejando, vocês perceberam, né, essa gravidez. e aí eu fiz o exame numa barraca de praia, numa barraca, assim, no banheiro de uma barraca de praia, eh, eu nem conseguia ler o resultado do exame, tinha um positivo de todo tamanho. E eu estava com 2 amigos muito queridos, e eu falava assim tremendo: "Pelo amor de Deus gente, alguém entende aqui o que que tá falando? Olha esse X, o que que é essa cruz?" E eles: "Lu, é um positivo, tem um mais aqui de todo tamanho, uma cruz, não não é uma cruz. Você tem alguma dúvida?"
E, bom, e aí eu ia chegar em Belo Horizonte nesse dia, mas eu ia ver meu marido só na quarta-feira à noite. Então, assim, foi muito angustiante essa espera, sabe, porque a gente não imaginava, a gente não estava tentando, a nossa ideia era exatamente o contrário, não cabia um filho nesse momento na nossa vida. E aí aconteceu, né, contar pra ele, eu fiz uma surpresinha, uma caixinha com 2, com um bodyzinho e uma naninha, e eu deixei escondida, eu falei: "Bom, primeiro eu conto, dependendo da reação eu entrego, se a reação for ruim eu deixo para um outro momento". Mas ele ficou super alegre, o Vitor sempre quis ser pai, eu também sempre quis ser mãe, mas eu acho que por isso a minha frustração. Eu esperava que quando eu descobrisse, né, uma gravidez, eu ia ficar feliz, realizada, e na verdade eu senti muito medo. O que que vai acontecer com o meu corpo? Meu corpo vai voltar ao normal depois da gravidez? O que que eu preciso aprender para cuidar desse filho? Olha só. Como assim um filho de pílula do dia seguinte? E isso, assim, eu acho que é o que trouxe mais é uma questão, assim, mais de susto pra você, porque você não conseguiu planejar, né, uma coisa que você sonhou, Exatamente. né. Havia o plano, você acha que teria mudado se você tivesse planejado essa gravidez? Então, eu penso que, assim, eu dificilmente tomaria a decisão: "Vamos engravidar", sabe, a não ser que fosse por um contexto, já estou com uma idade mais avançada, ou realmente igual, eu acho que tomar essa decisão deve ser uma deci tomar assim, deve ser uma tomada de decisão muito difícil, É. né. Às vezes é melhor ser pego de surpresa Aham. do que adentrar uma fase, assim, de grande expectativa, assim, porque tem o peso das 2 coisas, né. E também pode recair também um peso de responsabilidade, não sei se você teve isso, tipo assim: "Nossa, Uhum. o que que eu fiz agora? Por que que eu não me cuidei? Mas agora eu tenho que planejar uma coisa que eu nem imaginava". Exatamente. E eu pensava assim: "Será que por algum motivo essa gestação pode terminar? Talvez se, né, se eu sofresse um aborto, será que eu ficaria feliz?". De tamanho medo, susto, desespero, assim, que eu senti, sabe. E você acha que isso repercutiu, assim, na sua experiência gestacional? Não, porque à medida em que eu fui contando, eu fui vendo a alegria das pessoas. Inicialmente, até umas 12, 16 semanas, eu não conseguia me sentir feliz. Mas quando eu vi que as pessoas, estavam felizes por mim, por nós, eu comecei a entender que podia ser uma realidade interessante e alegre de se viver. E aí eu fui amadurecendo a ideia e eu amei ficar grávida. Eu falo que eu ficaria grávida para sempre, assim. Eu amei sentir os movimentos, né, dela dentro de mim, o cuidado que as pessoas têm com a gente, né, tudo bem que foi um contexto de pandemia, né, eu senti muita falta, assim, de não poder sair mostrando minha barriga, né, sair tendo vida social grávida, mas foi interessante também, porque a gente pôde ficar em casa mais recluso, né, mais nós 2. É. E a segunda descoberta da Clarinha, eu acho que foi quase tão chocante quanto a primeira, porque a gente queria mais um filho, mas a gente não queria para aquele momento, e ficamos naquela: "Ah, vamos, não vamos?". Aí a gente teve uma última relação sem preservativo, eu pensei assim: "Hoje foi a última relação sem preservativo, a partir de hoje, eu não quero mais saber disso". Até mesmo porque depois dessa você estaria grávida, né. Exatamente. E batata, eu engravidei, eu até vacina de covid grávida, sem saber que eu estava grávida, eu tomei na época a vacina que não podia pra AstraZeneca, né. isso, exatamente. Mas eu senti, assim, outro susto, e a segunda descoberta eu fiz o teste em casa de manhã, sozinha com a Sofia, com a minha mais velha. Ela estava com 1 ano e 2 meses, então ela não entendia muita coisa. E aí eu comecei a chorar, chorar, chorar. E aí à noite o Vitor chegou e eu pedi para ela fazer um desenho no papel, eu escrevi assim: "Papai, vou ganhar um irmão". E aí ela entrega a cartinha para ele, e na hora que ele abre, ele leva um susto e me olha: "Ah, você tá grávida?". Aí eu já começo a chorar, ele: "Você fez o teste?". E foi assim que a gente contou pra ele. Mas, assim, minha segunda gestação eu acho que ela foi mais penosa, porque eu passei muito mal, né, Ananda, você já acompanhou. Você teve, assim, algumas questões, né, assim, você teve muitos sintomas, teve uns 3 covides, né, no meio do caminho, e é uma gestação, assim, geralmente no meu eu não tive um segundo filho pra saber, mas acompanhando mulheres eu percebo isso. Quando vocês estão grávidas do segundo filho, é como se vocês não se sentissem no direito de viver essa gestação. É. Então recai um sentimento de culpa,
por não estar conseguindo dar atenção adequadamente para o primeiro, que a mãe supõe isso, e o filho também demanda, né, o primeiro filho ele requisita a mãe para esse cuidado até muito mais do que quando ele era um só. E recai também o sentimento de culpa de uma segunda gestação, porque não tem tanto aquela magia da descoberta, então os ultrassons já não são tão mágicos assim, às vezes a mulher vai sozinha na consulta de pré-natal, assim, passa a ser um processo, assim, mais, cotidiano, não que não perde a beleza, mas assim, já é uma gestação um pouco mais racional, e eu acho que isso pode interferir um pouco, né, na experiência. E já é um processo conhecido, né. É. Na primeira gestação é tudo desconhecido para os 2, né, para o casal de um modo geral. E aí na segunda, você já sabe mais ou menos o caminho. Claro que são experiências diferentes, né, mas isso que você falou é muito sério, assim, o primeiro sentimento que eu tive, eu me lembro na noite, nessa noite, né, no dia que eu descobri que eu estava grávida, o tanto que eu chorei sentada na poltrona de amamentação, enquanto eu amamentava a Sofia, sentindo um luto da minha filha única. Um peso, assim, como que eu fiz isso com ela? Como que eu vou tirar dela esse lugar de ser a única filha? E uma certa ambivalência, assim, porque eu também pensava, eu tenho uma relação muito boa com meu irmão, e eu gostaria muito que ela tivesse um irmão. Pensava: "Bom, mas eu também estou dando um irmão para ela", né. E aí foram esses sentimentos, assim, mas o luto até o dia do nascimento da Clarinha, eu senti esse luto muito forte, é. E é curioso, assim, que muitas mães percebem isso quando estão grávidas do segundo, e isso até às vezes até atrapalha um pouco também, ou ela poder curtir essa própria essa segunda gestação, e a chegada do segundo filho é como se tivesse, assim, quase se desculpando: "Olha, você me desculpa, mas tá chegando um outro aqui", e o sentimento, assim, teve recentemente uma colega minha me falou isso, eu achei muito curioso, que é um sentimento como se você estivesse traindo o primeiro filho, então é como se o segundo filho fosse um amante, assim, sabe. Exatamente. Olha, eu tô aqui com ele aqui no colo, mas daqui a pouquinho ele já vai para o colo da outra pessoa. E é muito assim, é muito interessante. Mas, por exemplo, acompanhando gestantes, né, eu vejo que o pré-natal do segundo filho é um pré-natal muito mais leve. Então, assim, as pacientes esquecem, às vezes, o cartão de pré-natal, esquece o ultrassom. Às vezes, aquela consulta é justamente para levar o ultrassom que eu precisava ver. Na hora que chega a Marcinha, eu esqueci o ultrassom. Eu falo: "Não, não preocupa não, depois você manda pelo WhatsApp, tal, pra eu dar uma avaliada". Mas assim, eu gosto particularmente, porque é um pré-natal mais leve. Hum. Porque como o primeiro, como você mesmo disse, tem tanta pressão, né, tem tanta expectativa, todo o casal, a rede de apoio se mobiliza toda para se manter num cuidado, assim, de hiperatenção. Só que essa hiperatenção prejudica até um pouco o processo de curtir, de relaxar, de ver beleza nas coisas. Então, assim, chega o primeiro trimestre, aquela angústia toda do risco de uma perda gestacional. Uhum. E tá certo, né, que essa angústia ela é válida, porque uma a cada 5 mulheres vai ter uma perda mesmo, de primeiro trimestre, é uma estatística muito cruel. Mas muitos casais eles paralisam frente a essa descoberta. Então junto a isso vem os sintomas, e aí assim, algumas mulheres vão apresentar náuseas, outras um pouquinho mais de cólica, mas naturalmente a maioria das gestantes de primeiro trimestre vai ter sensibilidade mamária, os sintomas começam assim, depois disso vem uma cólicazinha como se fosse aquela vontade de, como se fosse assim que a mulher tá para menstruar, mas não menstrua. Ali por volta da sexta, sétima semana as náuseas começam e nem sempre vem acompanhadas de vômitos. E aí, assim, a maioria, encontra com esses sintomas. Só que uma parcela não tem sintoma nenhum. E aí vem um questionamento: "Mas será que tá tudo bem? Porque eu não tô sentindo nada". Ou então assim: "Até ontem eu estava tendo náusea, eu estava sentindo algumas coisas, hoje já não tô sentindo tanto". Então, assim, tem muita pressão em cima disso, e às vezes isso impede com que a mulher consiga vivenciar essa primeira fase de uma maneira mais adequada. E tem também aquela coisa de: "Ah, será que a gente conta? Será que a gente não conta para as pessoas ao nosso redor?". Isso. E eu vejo tanto que a nossa sociedade está despreparada para acolher mulheres em início de gestação, porque muito do que não se falar para as outras pessoas, que a gente sabe que as pessoas estão cheias de dicas ruins, ou de expectativas, assim, irreais, ou de, conhecimentos, assim, muito que caíram por terra. Então, às vezes, vamos supor, uma mulher tem uma perda gestacional de primeiro trimestre, aí vem uma pessoa falando para ela assim: "Preocupa não, e não, foi num
foi muito cedo, foi muito precoce, aí daqui a pouco você engravida de novo, não sabe ser escutativa. Então, assim, eu acho que é muito importante também que as pessoas se conscientizem, dessas realidades e possam, assim, acolher melhor essas mulheres, possam ouvir melhor essas mulheres, porque, assim, a maioria das gestantes acabam não contando no primeiro trimestre, porque sabe que vai vir muito palpite, porque sabe se tiver uma perda não vai ser acolhida. Então, o primeiro trimestre é um vivenciar muito sozinho, eu acho que muito dessa solidão vem disso, que você não pode contar muito para as pessoas, você não sabe como que as pessoas vão receber. Se você evoluir para uma perda, você sabe que as pessoas não vão te acolher da forma como você gostaria que fosse. Então é uma fase muito solitária. É, e é uma fase muito angustiante, né, porque você tem poucas informações. Você não sabe se o seu bebê tá bem, você não sente ele mexer, não tem como você controlar, né. E você não sabe o sexo ainda, o bebê tá só no ideal, né, você não começou a se identificar ainda com esse bebê. E outra questão também, né, eu acho que você tem esse mesmo hábito que eu, sempre que alguém me conta: "Ah, tô grávida", antes de dar parabéns, né, eu sempre pergunto: "Como você está?". Porque a gente tem esse hábito, né, de: "Ai, parabéns, que alegria, nossa, você deve estar muito feliz", e às vezes a pessoa não precisa de ouvir isso, ela não quer ouvir isso, né, às vezes ela tá angustiada, com medo, ansiosa, né, se sentindo pressionada, então eu sempre pergunto, né: "E como você está?". Como você está se sentindo, porque, eh, por exemplo, vamos fazer o recorte da situação da Lu. Ela não estava planejando essa gravidez, ela estava num processo de descoberta, de culpa, e aí vem uma pessoa e deseja a ela parabéns. Então, assim, é como se recaísse também sobre você uma culpa de: "Espera aí, mas eu não estou feliz, eu deveria estar sentindo feliz?". Então também não é justo com aquele processo humano, individual da mulher, eh, ter esse entendimento. Igual, por exemplo, quando a gente assim, acaba que na nossa sociedade, principalmente no Brasil, no Ocidente, tem essa cultura da mãe como algo muito santificado. Então, assim, a partir do momento que você engravida, que você gesta, que você vai parir, ou vai, né, se tornar uma mãe, você automaticamente você já é colocado num posto de santa, né, num posto de, nossa senhora, pessoa inalcançável, que não tem sentimentos. Então, assim, você fica silenciada. Uhum, Vê lá se as pessoas querem ouvir: "Não, mas eu não queria estar grávida, eu tô aqui grávida, mas assim, a ficha ainda tá caindo", as pessoas iriam horrorizar. sim. Só que eu acho que, assim, isso a gente tem que trazer temas, assim, cada vez mais pra roda, pra pauta, porque a maioria das mulheres está sentindo isso, só que estão passando por isso sozinhas. Às vezes elas não conseguem nem dividir isso com as respectivas parcerias. Sim, e isso torna uma experiência ainda mais solitária, né. Exatamente, exatamente. Porque, assim, gestar para algumas mulheres, igual, por exemplo, pra mim, pra Lu, foi uma experiência feliz. Mas assim, a gente acompanha inúmeras gestantes que não estão felizes em seus respectivos processos de gestar. Mas vocês estão prontos para poder ouvir isso? Vocês estão prontos para acolher essa mulher? Uhum. E por mais que essa gestação tenha sido desejada, né, muitas vezes elas não estão felizes, não está acontecendo como elas imaginavam que fosse acontecer, né. Exato. E aí, assim, chegando no segundo trimestre, que é a fase que eu costumo falar que é a lua de mel da gestação, que para a maioria das mulheres, assim, realmente os sintomas eles dão uma trégua. O segundo trimestre ele começa ali por volta das 12 semanas. É um momento em que ainda você não percebe seu bebezinho mexer, mas o bebê já mexe pra caramba, mas ele é muito pequenininho, a parede uterina ainda é muito grossa, então você ainda não percebe isso. E os sintomas melhoram. Então vem aquele dilema: será que tá tudo bem com a gestação? E aí, coincidentemente, vem o morfológico do primeiro trimestre, que é um exame assim, muito definidor daquela gestação, porque faz um rastreio muito importante de cromossomopatias, de malformações. Então, esse é um momento muito divisor de águas na gestação. É o momento que a maioria das mulheres vai optar por dar a notícia da gestação depois desse morfológico. E é um momento que, teoricamente, as coisas ficam mais tranquilas do ponto de vista emocional e físico, não significa que vai ser assim para todo mundo. É um momento que a barriga começa a aparecer também, né, Também. e aí fica mais difícil de esconder. E o corpo começa a mudar. E eu falo, pelo menos a minha sensação, assim, né, no comecinho do segundo trimestre era que era uma barriga de alguém que estava acima do peso. Então eu ficava: "Meu Deus, mas eu quero contar que eu tô grávida, né, para as pessoas não pensarem que eu tô acima do peso simplesmente". Então às vezes já começa o incômodo com o corpo aí também, né. Exato. Eu comecei a sentir esse incômodo um pouquinho no primeiro trimestre, porque eu já não tolerava, a gente estava até comentando isso antes do episódio começar, que foi eu engravidar, eu abandonei calça, assim, majoritariamente vocês vão me ver mais de vestido, de macacão, de saia e tal.
eu já senti aquele aperto na barriga, mesmo sabendo que no primeiro trimestre o útero ainda intrapélvico, viu gente, então, aquela mãozinha que você passa na barriga achando que tem um neném ali, ali é só É no intestino. estômago. Então assim, o corpo fica um pouquinho mais inchado mesmo por conta da progesterona, que é um hormônio muito importante da gestação, e faz muita retenção hídrica. Então na hora que, vocês vão colocar uma calça mais justa, vocês já não vão tolerar tanto, assim, uma calça, assim, uma vestimenta um pouco mais justinha. E aí, eu comecei a sentir isso já no primeiro trimestre, mas aparentemente quem via não percebia isso. Uhum. A minha barriga foi começar a aparecer, eu já estava com 20 semanas. Que aí que começou a ficar aquele redondinho e tal. O segundo trimestre, o início do segundo trimestre com aquela coisinha, acho que eu comi um pouco a mais, limpou o poço, né. Acho que é gases, né. Eu tive um sintoma também que era muita dificuldade para evacuar. Ah, nossa, teve muita constipação, né. Muita, muita, muita. É, isso aí é culpa da progesterona, viu gente, se tudo assim, se vocês puderem colocar a culpa em alguém, em algum hormônio, pode chutar a progesterona que vocês vão acertar em cheio. Que a progesterona ela faz isso, como ela faz muita retenção hídrica, você tem tendência mais a inchaço, o trânsito intestinal fica mais lento, e em consequência disso, o alimento que está passando ali no intestino é absorvido mais água dele, então teoricamente as fezes vão ficar mais endurecidas mesmo, vão ficar mais ressecadas. Aí nesse momento é interessante, assim, investir na ingesta de água. Nessa época eu não bebia tanta água, agora recentemente que eu passei a beber mais, mas eu lembro de você com as garrafinhas bebendo água o dia inteiro, né, amiga. E também incrementar mais de fibras, ter uma dieta balanceada nesse sentido, porque pode reduzir um pouco esses impactos. E o terceiro trimestre eu acho que ele vem com toda a ansiedade do mundo, né, É, porque muitas vezes a pessoa já tá ali mais pesada, com menos mobilidade, às vezes até com questões de autoestima, né, referentes ao corpo, e aí vem: "Quando que esse neném vai nascer?". nossa, já é o dilema. E eu falo que tem um gap aí, né, de 37 a 42 semanas, mais ou menos, né, são 5 semanas aí que ele pode nascer a qualquer momento, né, isso torna ainda mais ansiogênico mesmo esse É. momento. E é aquela coisa, assim, de como a gente vive também uma estrutura aqui, uma sociedade que é cesarista, né, as pessoas, assim, se assustam quando perguntam: "Mas que dia que vai ser o parto?". Aí para uma mulher que está buscando por uma via de parto normal, ela não vai saber dar essa resposta. E isso mas como assim? Seu médico me falou de uhum. E às vezes, assim, as pacientes chegam lá no consultório, amiga, assim, com com a rede de apoio, né, no caso os avós, alguma tia, alguma coisa. Mas assim: "Doutora, que você acha? Que dia que você acha que pode ser?". Porque tem essa coisa muito médico centrado, né, em que o médico detém até inclusive o conhecimento de uma coisa que, né, só o universo vai saber dizer. Aí eu falo: "Gente, eu também não sei". Inclusive eu não sei como vai ser esse parto, eu não sei de que forma vai começar, quanto tempo vai durar, se vamos ter alguma intercorrência ou não, se vai ser preciso alguma intervenção, se a via final vai ser um parto normal ou se a gente vai encaminhar para uma cesárea. E aí, assim, voltando um pouquinho no final do segundo trimestre, eh, é o momento que você já está sentindo bastante o bebê mexer, então é gostoso, não tem tantos sintomas. E aí quando você adentra o terceiro trimestre, ali por volta das 28, aí começa o corpo pesar um pouco mais, você já não tolera viver tanto em comunidade, né, você já quer ficar mais reclusa, assim, mais introspectiva. E no meu entendimento, eu acho que isso acontece porque nós somos mamíferos, nós somos animais. Então a gente quer um lugar que seja seguro, a gente não quer estímulo sonoro, luminoso, porque todos esses fatores, eles são considerados estressores para o nosso para a nossa vida. Só que como a gente está inserido na sociedade, a gente não percebe isso com tanta, assim, clareza. Só que no momento da gestação você fica mais sensível, você se torna, assim, mais, Conectada ao seu corpo, exato, você tem mais propriocepção, você percebe isso com mais clareza. Então você já não vai querer ir para qualquer lugar, você já vai querer ficar mais quietinha, vai querer arrumar o ninho já no final ali do terceiro trimestre. E o que a Lu trouxe é muito importante sobre essa questão do final da gestação, porque a gente tem uma janela muito grande de probabilidade do bebê nascer. Depois de 37 semanas, o bebê já não é considerado prematuro mais, mas a maioria dos bebês não vão nascer entre 37 a 39 semanas. Então, assim, são 2 semanas que a grande maioria vai passar de maneira tranquila, sem nenhum sinal do bebê.
Então eu convido vocês a não trazer aquela expectativa de que o bebê vai antecipar, e tem essa cultura, né, "Ai, o nosso primeiro bebê costuma antecipar", não tem nada disso, gente. As estatísticas mostram pra gente que a maioria dos bebês vão nascer entre 39 a 41, 42 semanas, com pico na data provável de parto. Por isso que ela chama data provável de parto e não data limite para o parto acontecer. E não data do parto, né. Exatamente, não é data do parto. Assim, para a maioria das mulheres que vão ser gestações de risco habitual, essas gestações podem sim ser levadas até 41, pode ser discutido até 42 semanas, mas a maioria das maternidades, incluindo as públicas e as privadas, consideram como protocolo de interrupção, seja por indução ou uma cesárea, 41 semanas. Então assim, essa expectativa toda até 39 semanas, eu convido vocês, ó, a baixar um pouquinho essa expectativa, porque a maioria dos bebês vão começar a nascer só depois disso. A Lu foi um caso à parte, que as 2 meninas dela nasceram antes de 39 semanas, né, Rui. E na minha primeira gestação, no finalzinho, eu comecei a sentir muita pressão, assim, sabe. As pessoas começaram a me ligar, me mandar mensagem todos os dias: "E aí Lu, como é que você tá?". Meu pai ficou numa ansiedade, e a Sofia nasceu de 38 mais 3. Minha Clarinha de 38 mais 2, se não me engano, acho que agora acho que É, foi isso. 28 mais 2, claro. E aí, na minha segunda gestação, eu falei: "Bom, agora eu vou contar pra todo mundo que a data provável é um mês depois". E a data provável da Clara era o 27 de maio. E eu comecei a contar que era final de junho. Não é final de junho, é quando deu final de abril, o meu pai começou a me ligar. Ou seja, não adianta. Na cabeça dele faltavam 2 meses. Na realidade, ela já estaria a termo, sabe, mas não adiantou nada eu mentir. Tanto que quando a Clara nasceu, meu pai estava viajando, minha família por parte de pai estava toda viajando, ninguém esperava que ela ia nascer. E eu fiz questão de mentir, assim, exatamente para eu não ficar mais ansiosa, né, porque a gente fica mesmo. Fica, e para você se poupar, né. Sim, Eu na minha gestação, assim, acaba que a sua rede de apoio é muito grande, né, amiga, então você precisou, assim, se blindar de alguma forma, né. A minha rede de apoio é pequena, minha família é pequena, então eu, assim, eu não precisei, assim, ter que usar esses artifícios, mas porque também, assim, o pessoal da minha família: "Ah, onde é que foi esse mesmo?", tudo mais. A minha mãe que tinha um pouco de: "Ai, minha filha, nossa, não inventa moda de parto". Ô mãe, minha mãe não é médica. Ô mãe, eu sou obstetra, eu acho que isso aqui não tá nem em pauta, essa questão do parto e tudo mais, mas eu optei também por não contar sobre o parto, né, então na hora que eu entrei em trabalho de parto eu não quis contar pra ela, porque eu falei: "Não vai me dar muito, vai ser só importante ela saber que nasceu mesmo", então eu fiz isso pra poupá-la. Mas assim, eu tenho um fato muito curioso, porque assim, eu queria que a Tereza nascesse com 40 semanas e 3 dias. Por quê? Eu tinha acabado de fazer um convênio acabar de fazer um convênio, assim, antes de engravidar, e como é que fala o nome, gente? A carência ia começar a valer quando ia ter, tipo, 40 semanas e 3 dias. Ou seja, se ela nascesse antes disso, eu ia ter que pagar tudo, né, inclusive a parte hospitalar. E aí eu tô assim: "Gente, ai, se ela nascer antes de 40 mais 3, ela não vai ter festinha de 1 ano. Se ela nascer depois disso, beleza". Então, eu estava com a meta lá pra frente, eu queria que ela nascesse só com 41 e tal. E aí beleza, então eu adentrei as 37, 38, 39 e eu tinha detalhe, eu tinha muito medo dela nascer prematura, cada grávida carrega um medo. uhum. E o meu medo era um medo, assim, que poderia ser real, né, porque, existe, né, bebês que nascem prematuro, 10% dos partos vão ser prematuros, e eu tinha esse medo. Então, até chegar o finalzinho ali do terceiro trimestre, ali, por volta das 32, 33, 34, foi o momento de maior tensão que eu tive na gestação. Foi uma experiência muito boa, mas foi um momento de tensão. Eu lembro que a minha mãe, quando eu estava com umas 34 semanas, sonhou que a Tereza estava chegando, aí eu pirei, né. Aí inclusive até discuti com ela à época: "Ai mãe, pelo amor de Deus, você sabe que eu tô com medo dela nascer prematura, você me vem falar uma coisa dessa e tal". Aí beleza, passou. Quando cheguei nas 37 semanas eu fiquei muito feliz, eu comemorei, falei: "Nossa Deus, obrigada" e tal, aquela coisa toda. E eu lembro que durante a minha gestação, com 28 semanas eu estava fazendo um atendimento pré-natal, e eu tinha esse medo, né, de um parto prematuro. E no dia que eu estava com 28 semanas, chegou uma mulher também com 28 semanas em trabalho de parto prematuro. Nossa.
E aí eu lembro da minha colega de plantão falar assim: "Marcinha, você quer que eu atenda ela e tal?" Aí eu falei assim: "Não, eu vou atender ela", porque eu queria também, me testar ali frente àquela realidade, porque para mim foi importante eu ver que era uma outra pessoa, era uma outra gestação, era uma outra vivência. Não é porque aquilo estava acontecendo com aquela mulher que aconteceria comigo também. E aí, muitas de vocês devem estar, assim, muito apreensivas, porque o contexto de gravidez é um momento que você está muito conturbada, né, recebe muitas informações, a internet está aí, né, então, assim, as redes sociais. Então, nem sempre o que o outro está vivendo é o que você vai viver. Então, às vezes, não internaliza tanto experiências alheias, ou medos alheios, ou realidades, né, de outros, porque às vezes não vai ser o que você vai viver, e às vezes pode te atrapalhar muito, né. Imagina só, você passa uma gravidez inteira amedrontada no início, com medo de perda gestacional. No segundo trimestre, com medo de uma malformação e descobrir isso no morfológico. No final do segundo trimestre, medo de um parto prematuro. Você vai viver amedrontado, você não vai conseguir ver beleza do seu redor. Então, às vezes, é um convite para olhar para dentro mesmo, fazer autoafirmações, fazer uma autorregulação para perceber que as coisas estão indo bem, né. Então, olha para dentro de si, rememora o seu pré-natal, porque isso acho que vai te ajudar a guiar no finalzinho. Eu imagino que você gestante, né, acompanhando outras gestantes deve ser um desafio, né? Ai, nossa, foi muito, mas uma coisa que eu fiz na gestação foi, porque assim, a parte técnica do parto eu já sabia, e as pessoas tinham mania de falar assim: "Ai, parto de CRM positivo, gestação de CRM positivo, você pode saber que dá problema", que é tipo parto de médica, gestação de médica. Eu falei: A minha gestação e o meu parto vão ser maravilhosos, vão ser ótimos". E aí, o que que eu fiz? Ao invés de me preocupar com a parte técnica da gestação e do parto, eu me preocupei com outras coisas, por exemplo, com controle mental, então foi a hora que eu comecei a fazer ioga, foi a hora que eu fui embrenhando para outras áreas, né, da minha vida, que eu consegui, assim, focar nisso, para que eu conduzisse bem a gestação. Então isso para mim foi fundamental, porque, assim, eu já vi de tudo, então tudo poderia acontecer comigo. Sim. E aí, mas eu coloquei, assim, internalizei isso, que a minha gestação e meu parto seriam ótimos. Aí quando chegou nas 37 semanas eu comemorei, "Não, graças a Deus, não é prematuro mais". Eu e o amigo a gente chegou até a ir pra Ouro Preto, ainda estava meio na pandemia e tal, aquela coisa, então a gente ficou quietinho dentro de uma pousada, e foi muito gostoso. Então aí chegou aquela coisa: "Nossa, tomara que ela nasça só depois de 40 mais E 3". ela nasceu. Ela nasceu com 39,6, só que aí eu pensei: "Não, paciência, né, agora ela não vai ter festinha de 1 ano". Aí cheguei na maternidade, como eu já cheguei mais avançada, já com 10 centímetros, eu entrei como se fosse urgência, né, e aí contexto de urgência, parto prematuro, ou quando o bebê chega nascendo, o convênio ele tem que aceitar, porque é um contexto de urgência. Aí eu lembro do meu obstetra falando assim: "Marcinha", depois que ela nasceu, né, "pode dar uma boa notícia?" Eu: "Ai, pode e tal". Aí ele: "A Tereza vai ter festinha de 1 ano". Aí eu: "Ai, que bom que deu tudo certo". Isso é muito legal, assim. Eu falo que esse finalzinho, né, arrastado, finalzinho do terceiro trimestre, tem gente que fala: "Ai, eu vou trabalhar até o último dia", e o ideal não é isso, né, o ideal é você poder se, né, ir se retraindo e ficando mais em casa, se possível, né, gente, eu sei que não é a realidade de todo mundo, né, mas se conectando mais com o seu corpo, com o seu parceiro. O terceiro trimestre a gente usa também muito para educar a rede de apoio, né, para chamá-lo para perto, falar do que a gente vai precisar no futuro, né, no futuro próximo, o que a gente não quer. Então é um momento de cuidado consigo mesmo, né. E como foi seus finais de gestação? Nossa, o final da gestação da Sofia a gente foi para um sítio, porque a gente estava com muito medo da pandemia. E aí o meu avô tem um sítio aqui próximo de Belo Horizonte, a gente acabou indo para lá. Eh, Inicialmente éramos eu e meu marido, e aí no finalzinho acabou que um casal de amigos nossos foi para lá também ficar com a gente. Mas eu pude estar mais relaxada, eu senti, sabe, eu tinha meses que eu não via a lua, que eu não via o céu, eu sentia falta de sair de casa, porque realmente eu fiquei muito, muito, muito fechada. E aí foi mais tranquilo, acho que lá eu pude relaxar, sabe, lá eu pude sentir a natureza, né, fiz minha unha lá, eu mesma, que eu nunca, né, não tinha o hábito de fazer, e aí comecei a me cuidar mesmo. E eu lembro que a última noite, grávida, eu dormi, assim, 12 horas, eu acordei, sei lá, dormi 10 horas da noite, aí eu dei uma acordadinha às 6 horas da manhã, voltei a dormir, era junho, né, então estava um Sim. friozinho,
E aí eu dormi de novo até 10 horas da manhã e eu acordei bem descansada esse dia, sabe. Meu finalzinho de gestação tinha muita azia, então às vezes eu tinha que dormir meio reclinada, acordava com muito refluxo à noite, mas minha última noite da primeira gestação foi boa. Da Clarinha, o finalzinho da minha gestação já foi mais conturbado, assim, né, eu já estava trabalhando, mas o mundo já estava um pouco mais aberto, eh, minha última semana acho que foi uma semana comum, mas o mais engraçado é que a gente tinha um encontro com os amigos, que a gente não via há muitos meses. Alguns deles nem tinham me visto grávida, por causa de era 2022, mas assim, a gente, lá em casa, né, nós ainda estávamos muito cuidadosos, com muito medo, assim, da covid, eu peguei 2 covids na gestação, então a gente ficou meio apreensivo. E aí eu falava com ela: "Clara, você tem que esperar sábado para eu poder encontrar com os amigos, vamos lá". E meu plano era encontrar com os amigos no sábado, na segunda tinha um outro amigo que eu não via há muito tempo, que estava morando fora, que ia vir pra cá, que eu queria encontrá-lo, e na segunda eu ia depilar. Sábado eu fiz a unha, e a moça me olhou no salão: "Nossa, que barriga", eu falei: "É moça, pode nascer a qualquer momento". E a gente foi pra esse encontro com os amigos, e o meu amigo falou: "Ó, amanhã é dia das mães", e era aniversário do meu marido também no dia seguinte, ele falou: "Vocês têm que ir embora lá de casa umas 11 horas". A gente sai de lá 2 horas da manhã. Eu cheguei em casa e 19 minutos depois minha bolsa rompeu. Então, tipo assim, ela esperou os amigos, agora depilar e o encontro com outro amigo ela não esperou não. Mas é isso, assim, né. Eu quero falar agora tem uma outra questão também, né, o medo do parto no terceiro trimestre ele vem mais forte, né, Sim. porque vai se aproximando mesmo e o parto é algo desconhecido que a gente vai falar em outro episódio, É. mas no terceiro trimestre é comum, assim, vir mais forte o medo do parto. Eu queria te fazer uma pergunta, como escolher o pré-natalista? Nossa, assim, é uma pergunta, que exige uma resposta, assim, grande, né, porque, às vezes, assim, a maioria das mulheres vão buscar o pré-natalista que encontram no catálogo, ou que pegaram dica de uma outra amiga que teve o parto, mas a decisão de escolher o pré-natalista, ela tem que partir primeiro das suas necessidades individuais, primeiro. O que que você busca como cuidado? Você busca um cuidado mais completo? Você busca um cuidado ou lá no fundo você deseja por um parto normal? Então você tem que buscar um profissional que esteja em consonância com os seus desejos, ou pelo menos assim, que seja uma pessoa que encontre conexão com você. Porque é um momento de vida assim, muito peculiar, muito íntimo, que exige uma relação também íntima, assim, não no sentido de amizade, de forçar uma relação que não existe, mas de funcionar como confiança. Então, assim, é importante que vocês pesquisem por bons profissionais, não se acanhem de buscar segundas, terceiras opiniões, desmistifique aquela coisa do médico de estimação: "Ah, foi meu ginecologista desde quando eu descobri minha menstruação". E fez o parto da minha mãe, que não sei o quê. E às vezes não vai ser a profissional que vai conseguir te acolher da melhor forma, que não vai conseguir encontrar, você não vai conseguir ter uma conexão com essa pessoa. Então é importante que inicialmente vocês desmistifiquem isso um pouco, busquem segundas, terceiras opiniões, não se acanhem por isso. Porque como a gente vive uma sociedade muito médico-centrada, uma relação muito de poder do médico em relação ao paciente, às vezes o paciente tem medo, né, de sair daquela realidade e, por essas e outras, muitas mulheres acabam, sofrendo violência obstétrica, muitas delas acabam, indo para partos nos quais elas não estavam planejando, que elas não estavam desejando, e para além disso, cuidados pré-natais que deixam, assim, que estão muito aquém do que a medicina baseada em evidências recomenda, do que, o acompanhamento adequado é recomendado. Então é muito importante, está com uma pulguinha aí atrás da orelha, busca segunda, terceira opinião, assim. E Lu, conta pra gente que você passou por algo bem parecido. Eu carrego muito essa culpa de não ter trocado de obstetra, né. Hoje eu falo: "Gente, até nascer, até um dia antes dá pra mudar", né. Claro que se você encontrar alguém que possa te receber, mas assim, não se feche nisso, né. A minha obstetra foi uma indicação de uma amiga, mas coincidentemente ela era obstetra de várias pessoas conhecidas, e ela tinha assistido não, eu acho que feito é a palavra, né. O parto das irmãs dessa minha amiga há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, e eu confiei muito nela. Eu acho que a questão da insegurança, né, dessa primeira gestação, ela vem muito forte. E assim, tecnicamente, ela me parecia uma boa médica.
até então eu era uma pessoa leiga no assunto, né, eu não conhecia muito, e eu confiei. Mas, à medida que eu fui estudando, eu fui entendendo que ela era uma pessoa cesarista e que não era o que eu queria, eu buscava uma outra vivência, e acabou que, de fato, eu fui pra uma cesárea. Eu arrependo de não ter trocado, acho que outro fator que pesou muito também, é que eu pensava assim: "Nossa", na época aqui em Belo Horizonte eu não conhecia muitos outros obstetras, né, da área da humanização, da medicina baseada em evidências, então eu achava que outros médicos iam ser muito mais caros. Uhum. E eu descobri que não, assim, eu paguei para ela um valor X e um outro médico seria tipo X mais 3.000, que não era muito dinheiro, assim, na época, com equipe, com enfermeira, com doula, sabe. E aí eu me arrependi de não ter trocado, eu falo que até o finalzinho dá pra trocar. E eu acho que outro fator que influenciou também é porque era pandemia, então eu tinha muito medo de sair de casa, sabe. E aí eu não queria ficar muito trocando, assim, né, indo em outros consultórios e tal. E o contexto de gestação ele gera muita insegurança também, assim, individual. A gente acabou de conversar que na primeira gestação a gente fica muito inseguro, né, que tá vendo aquela primeira vez. E eu lembro, assim, que no final da minha gestação eu fiz um texto sobre isso que eu trouxe que eu estava totalmente vulnerável e que se o meu pré-natalista, né, o meu obstetra, assim, precisasse me cortar da cabeça aos pés para que a Tereza nascesse bem, que assim eu permitiria. Então, assim, Sim. a gente fica muito vulnerável. É. E essa vulnerabilidade, assim, ela abre portas para possíveis violências, né. Eu tive uma experiência muito positiva, porque, o meu obstetra é um grande amigo e uma pessoa, assim, muito adequada do ponto de vista de assistência. Então eu sabia que eu não enfrentaria esse tipo de violência, mas eu lembro de me sentir muito vulnerável. Se ele virasse para mim e falasse assim: "Marcinha", mesmo eu detendo todo conhecimento, todo é muita coisa, né, quem dera eu, né, algum conhecimento. Falasse: "Marcia, ó, a gente vai precisar fazer uma cesárea por conta de X, Y, Z", eu toparia. Então por isso é tão importante vocês estudarem, porque o conhecimento ele tira vocês um pouco da zona de medo, de insegurança, traz vocês para a presença, para o protagonismo do parto, e isso pode ser aquele sinal de alerta, frente a uma possível violência. Então vocês vão conseguir entender e sinalizar, e mesmo detendo conhecimento, a gente ainda fica muito vulnerável, é um momento de vida de muita fortaleza, de muita força, mas também de muita vulnerabilidade. Isso. É essa questão das perguntas chaves, né, para se fazer para um obstetra. À medida em que eu fui estudando, né, durante minha gestação, eu comecei a questioná-la. "Ah, como que é para você se minha bolsa romper?" Aí ela fala: "Não, para mim bolsa rota tipo assim, vou te atender na maternidade e se tiver líquido meconial, se tiver mecônio, é cesárea na hora." Aí eu comecei a ficar com a pulguinha atrás da orelha. "Ah, como é que é episiotomia?" "Não, eu não costumo fazer, mas se eu ver que é necessário eu vou fazer." E aí no finalzinho, assim, faltando um mês, assim, né, pra minha data provável, eu fui puxar a taxa de cesárea, a taxa de parto dela, né, no convênio. E aí era simplesmente 100% de cesáreas, 100% amigo. 100%. E ali eu tive certeza, assim, que Nossa. o meu risco de ir pra uma cesárea era muito grande. Você não seria, assim, um alecrim dourado, Não. né, que teria um parto vaginal, assim, maravilhoso, bem assistido. Então, assim, também é complicado, né, assim, às vezes a gente se engana também, né, a gente acha: que "Não, com a gente isso não vai acontecer", porque tem aquela coisa do médico fofinho, do médico gente boa. Não, e ela não era fofinha. Não é. Não, eu tinha medo quando eu chegava no consultório: "Ai, será que ela vai me xingar porque eu engordei?" Assim, ela não era nunca foi comigo ríspida, grossa, mal educada não, mas ela era muito firme, ela não era acolhedora, assim, sabe. É. E é importante ter um olhar de acolhimento. É. Assim, eu vejo isso lá no consultório, porque, assim, muito do que a gente atende, você também na sua atuação, você deve perceber isso. Você faz com as suas pacientes como você gostaria que fizesse com você, então eu acho que isso melhora muito a qualidade do nosso atendimento, né. E eu sei, assim, eu manejo muita gestante de alto risco, elas falam assim: "Ai, Márcia, eu adoro quando eu venho aqui que eu saio daqui tão mais leve". Porque assim, eu sou a pessoa do copo meio cheio. Lógico que a realidade eu tenho que trazer, quando tem que ser firme, a gente tem que ser mesmo, mas eu acho que tem formas e formas de você trabalhar, de você convocar a paciente para o cuidado, de você trazer realidade. E assim, a gestação já é tão pesado por si só, individualmente falando, então se você não tem uma equipe que está te acolhendo, que te escuta, que seja escutativa, eh, que que entenda as suas inseguranças e que traga um pouco de leveza, outros olhares,
para aquela experiência, realmente é hora de buscar uma segunda opinião, porque você tem que ser acolhida, você tem que tem que ser respeitada e principalmente você tem que estar no centro do cuidado. Se você perceber que é o médico que está no centro, que no seu caso era isso, né, porque parecia que você ia lá ver ela, não ela ia te ver, né. Exato. Então é o momento de, né, repensar. Eu pego muita gestante final de gestação. Essa semana eu comecei um pré-natal de uma paciente com 38 semanas e 5 dias. Meu Deus. Aí dá tempo, Daí ainda dá gente. tempo. E eu já peguei uma de véspera, assim, ela tinha uma cesárea anterior, e ela estava buscando por um parto normal, e sim, isso é possível ter um parto normal depois de uma cesárea, e a médica dela falou que se não nascesse até 41 semanas, ou seja, se não nascesse até no dia seguinte de parto normal, que ela faria então uma cesárea, que ela não induziria parto normal depois de cesárea. Ela ficou muito angustiada e na ocasião, a prima dela estava fazendo pré-natal comigo. Aí a prima falou com ela: "Não, vai na minha obstetra e tal, conversa com ela", e ela foi corajosa. Ela foi na com 40 semanas e 6 dias, eu acho que foi o pré-natal mais tarde que eu já fiz. Chegou com 40 semanas e 6 dias e muito angustiada, porque ela falou a minha médica falou que se não nascer até amanhã, né, até hoje, amanhã já tá marcado minha cesárea, que ela não induz. E ela estava o corpo dela estava pedindo por isso, ela sonhava, ela estudou, ela e o marido se prepararam pra caramba. Aí, e assim, foi um casal que eu consegui também encontrar conexão, porque também de uma hora pra outra, assim, do dia pra noite também é difícil pra equipe, né. Mas a gente tinha disponibilidade, eu consegui criar uma conexão legal com eles, e aí liguei para as meninas, pra Rô e pra Dani: "E aí, vocês topam amanhã, né, amanhã tem indução?" Elas: "Não, com certeza, vamos". Gente, era só isso que essa moça estava precisando, porque ela entrou em trabalho de parto na madrugada. Encontrei com ela em trabalho de parto na maternidade no dia seguinte, que teoricamente era para ser o dia da indução dela. E aí eu lembro do pessoal lá do hospital falar assim comigo: "Marcinha, a fulana, ela é a cesárea de hoje?" Eu falei: "É, mas não é cesárea não", porque ela já estava marcada, essa cesárea, né, Pela outra obstetra. pelo obstetra. E aí ela teve um parto muito bonito, um parto, assim, que ela assumiu muito aquele protagonismo, porque ela sonhou para aquilo, ela batalhou, ela e o marido construíram isso muito, assim, ao longo da segunda gestação. E tiveram uma experiência maravilhosa, assim. E eu fiquei muito feliz, porque a gente conseguiu ajudar, né, mesmo que ali em cima da hora, ali no foi um dos casais que a gente mais formou vínculo, e até hoje, assim, a gente tem contato, a gente conversa, interage na rede social e tal, e eles são muito queridos. Então eu fiquei muito feliz de ter contribuído, e às vezes era a única coisa que ela precisava. Tipo assim: "Ó, fica tranquila, você vai parir", Acolhimento, né. acolhimento. É. Porque foi isso que eu precisava pra ela entrar no de-parto, que ela relaxou. Eu queria agora trazer umas polêmicas aqui da gestação. Assunto Bora, polêmico. bora. Adoro. Primeiro, ranço do parceiro. Hum, eu tive ranço, gente, do Igor no parto. Você teve do Vitor? Não, eu não te passei Fala a por isso. verdade, amiga, o Vitor não tá assistindo. Não tive. Não teve? Não. Eu durante a gestação eu amei o Igor e tal, nossa, a gente estava super conectados, mas gente, no parto eu olhava pra ele, eu ficava numa raiva. Tanto é que foi bom que eu me conectei muito com minha doula, né, com a Rô. E aí a gente criou ali um vínculo ali nós 2 e foi indo. Quando eu cheguei na maternidade, que não estava deixando entrar a doula, que eu precisei me conectar a alguém, foi com Você ele que aí eu falei: "Nossa, vai ter que ser com ele aqui agora". Mas foi muito bonito, assim, porque ele entendeu a minha questão, ele me deixou um tempo, assim, mais separada, assim, mais que eu estava querendo ficar mais quieta. E aí depois que eu fui me soltando, que eu fui querendo me conectar mais, aí nós 2 nos unimos, assim, e como eu tive a Tereza na banqueta, ele sentou atrás de mim, e ele me abraçou, e aí a gente tinha feito uma aula de ioga juntos, do parto, então a gente estava respirando como um conjunto, nós 2. Então assim, quando eu começava a travar a respiração, amedrontar ele, eu ouvia a respiração dele, e aí eu respirava no ciclo junto dele, então foi muito bonito. Aí foi a hora que eu reencontrei ele. Mas eu lembro, assim, de no parto, assim, ele tentando me pegar minha mão e eu só tirando, assim, eu acho que ele não sabe disso, mas sem agora medo. ele já sabe. Agora ele já sabe. Eu acho que nesse contexto de gestação, né, às vezes tem até uma certa inveja do parceiro, né, porque a vida da mulher muda tanto e a do homem continua na mesma, então ele continua jogando futebol, bebendo cerveja, né, encontrando com os amigos, trabalhando no ritmo normal, né, a gente sabe que a vida da mulher está prestes a mudar ali de uma forma maior do que a do homem, né, eh, porque o corpo dela já vai mudando durante a gestação, então assim, acho que às vezes rola esse ranço mesmo. Outra polêmica, quem pode tocar na minha barriga?
Nossa, gente, complexo, hein, amiga. Você gostava que as pessoas pegassem sua barriga? Eu amava. Uma ou outra eu sentia Energia ruim. mas no geral eu amava, por mim, todo mundo podia ficar alisando minha barriga. É. Eu vivi uma gestação dentro de pandemia, né, então eu queria muito que as pessoas vissem minha barriga, tocassem minha barriga, mas por outro lado eu achei bom eu não ter ficado tão exposta pra dicas não chegarem, pra palpites não chegarem, então pra mim foi importante. Mas eu acho, assim, um desrespeito, assim, você tocar uma barriga sem o consentimento. Mas é o corpo feminino, né, um corpo muito nosso corpo é muito acessado, é um corpo muito Público. público, sabe, tá sempre em tema, em voga, em toque, em violência, é um corpo muito, me fugiu agora a palavra, mas é um corpo muito violável, né. Então, assim, as pessoas chegam já põe a mão na barriga, então primeiro pergunta, né. Não custa. Nossa, essa aqui é: Hum. conversar com o bebê, já sinto amor? Nossa, é. Eu Eu é que é psicóloga, você vai conseguir falar isso melhor, ah. eu tive muita dificuldade de conversar, principalmente na minha primeira gestação. Eu falo: "Gente, mas é só uma barriga pra mim". E eu não senti esse amor todo na gestação, né, que as pessoas falam: "Ai, eu já amo meu filho e tal", e hoje eu entendo que o amor é construído, né. Nossa, 100%, 100%. Inclusive quando o bebê nasce, esse amor todo ele não vai existir. Talvez para alguma de vocês já vai começar ali, mas para muitas ainda é um susto, para muitas ainda é uma é um processo ainda para acontecer. Eu lembro que na gestação, o momento que eu comecei a imaginar a Teresa foi o dia que eu fiz, o morfológico de primeiro trimestre, e eu me assustei com ela já tendo formato de bebê mãozinha, pezinho mexendo. E aí eu lembro que eu trabalhava em várias cidades na época da gestação, então eu viajava muito a trabalho, e aí às vezes ficava assim, só eu e ela mesmo, né, eu e a barriga, durante horas, assim. E eu trabalhava em Itabira, então vira e mexe tinha, acidente. E aí eu lembro de olhar para barriga, às vezes eu punha música pra ouvir, eu pensava assim: "Nossa, eu acho que ela deve estar ouvindo aqui comigo". Mas eu fui muito para o lugar, assim, da alminha, e tudo mais, talvez meu contexto, assim, eu sou uma pessoa espiritualista e tudo mais, então eu acessei esse outro lugar, assim, então não era porque ela estava ali ouvindo, ela espírito, ela alminha, devia estar ali perto de mim, então ela já estava ali conhecendo o meu ambiente. E uma coisa que eu pensava muito na gestação, principalmente quando eu fazia as meditações e a ioga, isso me ajudou muito nessa conexão com a barriga e com a chegada dela, foi que em várias meditações, assim, a minha professora de ioga falava assim: "Agora vocês imaginem vocês apresentando o mar para o seu filho, porque ele não sabe ainda o que que é o mar, o barulho do mar, a cor do mar". A chuva. Aí eu fiquei pensando isso, sabe, assim, ela não sabe quais são as sensações do mundo aqui fora, e eu vou poder apresentar para ela tudo isso. Então, assim, eu não conversava com ela verbalmente falando, mas eu pensava conversando com ela. Então, assim, nossa, quando a gente tiver, eu vou te mostrar tal coisa, eu vou te mostrar o sol, você vai ver que delícia que é o sol. Olha, vai ter dia que a lua vai estar muito bonita, você vai sentir o vento. E aí eu queria apresentar essas sensações pra ela, eu lembro de fixar muito nisso, assim, nas minhas meditações, nossa, eu queria muito que ela conhecesse, assim, todas essas experiências do mundo, assim, essas sensações, até os difíceis, alegria, tristeza, assim, você vai viver, você vai sentir a realidade. Sim. Eu senti muito isso, mas eu não conseguia Tribulei. contar também não. Eu pensava muito também, mas conversar mesmo verbalmente, né, eu tive essa dificuldade. É, Mas eu acho que quem já ama muito desde o começo, às vezes ama mais a ideia do que o bebê, né, porque é. ainda nem conhece esse bebê, nem conhece essa realidade nova, né. Exato. E essa de amar a ideia, ela pode ser uma quebra de expectativa também um pouco, porque como eu criei essa idealização, né, e eu mentalmente, eu comunicava com ela de alguma forma, quando eu vi um bebê de verdade na minha frente, um bebê que chora, um bebê que é diferente daquilo que eu projetei, eu vivi um pouco o luto, assim. A gente comentou no outro episódio que a gente teve um puerpério imediato, assim, relativamente tranquilo, né, feliz. Mas eu lembro, assim, de olhar pra ela e falar assim: "Sei se era exatamente aquilo que eu imaginava que seria, mas, estamos construindo alguma coisa aqui", Uhum. sabe. Só que hoje, por exemplo, olhando ela, vendo porque agora, assim, ela já tem uns trejeitos nossos, ela já conversa, ela já se comunica, e pra mim a linguagem verbal ela é muito importante, assim, eu brinco que eu não era uma tradutora, como a Teresa era bebê, então, assim, pra mim a linguagem verbal ela é muito importante.
eu aí agora eu começo a ver, tipo assim, aquela alminha que eu idealizei, que eu conversei, que eu me conectei, agora eu vendo Teresa com 3, 4 aninhos, assim. Eu lembro que foi um marco, assim, na hora que ela chegou, a partir dos 3 anos eu falei: "Nossa, agora ficou legal", que até então era só sobrevivência. O conversar ele pode ser importante, né, até pra gerar nesse vínculo, mas assim, se você não sente vontade, não tem porquê, né. Você não é menos mãe, você não Exatamente. ama menos seu filho por causa disso. Por último, Não menos importante. eu acho que é a mais polêmica de todas. Vida sexual na gestação. É. Eu acho que existem três tipos de casal, né. Aquele casal que considera a grávida como uma santa, intocável e, né, então não vamos fazer algo que não é divino. Hum. Eh, Aquele casal que acha que vai machucar o bebê, vai prejudicar a gestação, né. E tem aquele casal ou aquela mulher, né, que às vezes a libido fica altíssima, porque ela se sente, muito ligada à feminilidade, né. "Poxa, estou gestando uma vida, algo que só uma alma feminina pode fazer, um corpo feminino", uma alma não, né, um corpo feminino pode fazer, e aí a libido aumenta. É. Como que foi pra você? Então eu fui a terceira eu fui a terceira, no caso. Mas assim, eu ingressei a gestação sem grandes expectativas frente essa questão da libido. Pode ser que ela tivesse atrelada também ao fato de que eu estava com o Igor há pouco tempo, né, eu conheci ele em abril, em novembro a gente casou, em novembro a gente descobriu a gestação, então assim, a gente tinha 6 meses juntos. Quando a Teresa nasceu, a gente tinha 1 ano e pouco juntos. Então, é o auge da paixão, é o auge do desejo. E junto à gestação, é que eu também senti essa coisa, assim, do meu corpo, assim, uma coisa feminina, uma coisa grandiosa, assim. Eu acho que foi um momento de vida, assim, que eu mais amei meu corpo e isso contribuiu pra que eu me amasse hoje. Acho que é uns processos de vida, assim, pra eu ter, assim, bem-estar comigo mesmo, de não ter vergonha do meu corpo e de me amar do jeito que eu sou, começou na gestação, porque eu achei aquilo magnífico, assim. Eu olhava meu corpo, assim, no espelho e eu achava aquilo maravilhoso. E eu acho que às vezes essa libido ela começa com essa percepção do alto amor, assim, mais aflorado ou trabalhado. Porque você só consegue amar, nesse sentido, assim, amar no sexual, né, de expressar sexualmente também quando você sente a vontade com você mesmo, assim, eu particularmente acho que eu nunca vi pessoa bem com ela mesma individualmente, conseguindo ter uma relação sexual saudável, Uhum, assim, no meu entendimento, sim. sabe. Eu acho que, através da relação sexual, né, a gente acessa muito a nossa intimidade, né. É, Então se você não está bem com você mesmo, como que você vai estar bem ali para aquele momento? exatamente. Então foi um momento, assim, muito marcante disso, ser individual disso. E eu lembro, assim, que o Igor trabalhava de home office, e, assim, por exemplo, eram algumas semanas, assim, eu tinha umas folgas, assim, durante a semana, principalmente no final da gestação, fui reduzindo um pouco meu ritmo. Aí, às vezes, o Igor estava numa reunião, ele: "Gente, a grávida", aí eu sentava lá do lado dele, olhava assim, aí ele com o pessoal do trabalho: "Gente, a grávida tá me chamando aqui, eu acho que tá passando mal, vou ver aqui o que que é". Aí a gente, assim, ia lá, namorava a pé, chegava de cabelão, porque tem cabelão, assim, chegava de cabelão molhado. Oi gente, amei, vai ser muito bom. Foi muito bom, foi muito saudável pra gente. Inclusive no final da gestação, como eu queria que a Teresa nascesse com 40 semanas, 3 dias, quando deu 37 eu falei assim: "Amor, a gente agora tem que parar, porque assim, no final da gestação o ato sexual, né, essa coisa, assim, de liberar ocitocina, serotonina, endorfina, que é relacionado muito ao prazer sexual, pode estimular, né, o trabalho de parto. Não é uma coisa de relação de causa e efeito, mas contribui, né, numa crescente. E aí eu lembro, de falar assim: "Amor, não vamos parar de ter, porque assim, vai chegar lá ela vai nascer antes". Aí a gente conseguiu segurar, assim, gente, uma semana, depois, paciência. Ai, deixa ela sem cessa de 1 ano. Vale o preço. Eu sei como é que foi. Eu também tive uma libido muito, muito, muito aumentada, as 2 estações, muito. E assim, eu acho que a primeira exatamente, né, pra gente estar mais em casa, né, a gente se distraía menos com questões, né, com o dia a dia, hora, né, externo. E a gente teve relação
a última semana da Sofia até da Clarinha até um dia antes a gente teve relação, assim, sabe. E sempre muito prazerosos, assim, sabe. É, é. Não era só uma relação, mas o desejo era grande e a relação em si era muito intensa, Exato. E sempre. assim, só a título, né, de esclarecimento, assim, a relação sexual ela é super saudável durante a gestação, salvo raríssimas exceções que, né, tem contraindicações específicas e isso aí vocês vão alinhar com o pré-natalício de vocês, mas no geral é inclusive recomendado, porque isso traz prazer, bem-estar, dá sensação de pertencimento e assim, desmistifique um pouco essa coisa assim: "Ah, nossa, tem um bebê aqui dentro e tudo mais", porque gente, é o seu corpo e o ato sexual, às vezes a gente erotiza demais, né, a gente vai muito para o lugar, assim, do pecado, daquela coisa e na verdade é só um processo de autoamor, de descoberta, de estímulo. Então assim, inclusive é saudável para o bebê, então não vão muito para esse lugar não, porque pode acabar vocês acabarem se culpando. Nada contra as pessoas que optam por não ter durante a gestação, mas assim, eu quero criar essa provocação em vocês sobre, a importância mesmo de uma relação sexual saudável, inclusive de uma relação saudável na gestação, né, porque o sexo ele não começa na cama, ele começa com um bom dia, com um beijo lá de 6 segundos, né, que é o tempo suficiente pra você produzir lá a sua ocitocina. Então é uma construção e a vida ela deve continuar acontecendo, as relações elas devem continuar acontecendo de acordo com a dinâmica do casal. Isso. E promove também, né, a conexão do casal, né. É, É importante o casal estar conectado e, assim, não tem desejo, não tem vontade, por favor, gente, né, não, também não forcem, né. Não façam. Mas eu acho que é isso, gravidez não é doença, é, né, mas requer certos é. cuidados, né. É um momento de vida muito peculiar. Sim. Gostaram, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito fluido, né, amiga? Nossa, adorei. E se precisasse, a gente ficaria falando aqui, ó, umas 2 horas seguidas só de gestação. E também as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar pra gente nos nossos respectivos directs, no nosso perfil do Respira. Então, e aqui é um momento, assim, é um espaço de segurança para vocês também se expressarem, mandarem as histórias de vocês, os relatos, que às vezes vão ser relatos desafiadores ou relatos engraçados, difíceis, e a vida é essa, né, eu acho que o que a gente gosta de trazer aqui é um pouco da realidade, um pouco do que a gente viveu, para poder trazer um pouquinho mais de tranquilidade, porque às vezes a gente ilude tanto, às vezes a gente imagina coisas, assim, que às vezes não tá no pé da realidade, e às vezes a gente traz, assim, um pouquinho dessa minuciosidade, assim, tipo: "Olha, eu também tô passando por isso, olha que legal, me conectei com a história dela de alguma forma". E eu acho que isso vai tirar um pouco dessa solidão de vocês. Isso aí. Obrigada por terem assistido a gente até aqui. Estouramos todos os tempos possíveis e impossíveis, Meu Deus. mas eu acho que é um assunto que primeiro que a gente gosta de falar, né, a gente tem prazer de falar desse assunto. E a gente sabe também que é um momento em que as pessoas querem mais informação, querem saber mais, então por isso a gente se estendeu um pouquinho. Cuidem-se na gestação, tá, cuidem do seu corpo, da sua mente, né, da sua relação com o parceiro, com família, com o outro filho, né, que já está no mundo. E é isso, muito obrigada, Até a próxima. E respira. vai passar.